Olá pessoal, sejam bem-vindos, aqui é o professor Rodrigo e hoje a gente começa uma série especial falando aí sobre o Adobe Illustrator, tá? Então fiquem atentos, sejam muito bem-vindos e aproveitem todas as dicas aí, todas as sacadas sobre esse programa tão legal, tá bom? Antes de começar a falar sobre o Illustrator, eu queria pedir que se você não for inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, deixa o like, ativa as notificações e aí sempre que eu lançar vídeo novo, você vai ficar sabendo, ok? Simbora! Aqui, pessoal, eu já estou com o meu Adobe Illustrator aberto. O meu está em inglês, tá? Caso o seu Illustrator esteja em português, você vai adaptando aí todas as orientações para o seu programa. Vamos lá! O programa Adobe Illustrator é um programa muito utilizado hoje, né, em agências de publicidade, em gráficas, até mesmo por profissionais freelancer, para a criação de artes vetoriais, projetos vetoriais. Dentre esses projetos a gente pode citar logo, a gente pode citar cartão de visita, a gente pode citar convite, a gente pode citar flyers, dentre uma outra série de projetos que podem ser trabalhados aqui dentro, ok? Muito bem, nesse primeiro vídeo a gente vai entender um pouco melhor sobre a interface, a gente vai entender o que é o programa, né, e o que compõe o programa, para que assim a gente consiga se nortear dentro do programa e poder criar os nossos projetos com muito mais facilidade. Quando você abre o programa Illustrator, você se depara com esta tela mecânica que nós estamos vendo agora, tá? E a gente tem aqui algumas opções já de cara para a gente poder começar a trabalhar. Então, na parte superior do programa, a gente tem a nossa barra de menu, tá? Então, a gente tem File, Edit, Object, Type, Select, Effect, View, Window e Help. Dentro desses menus, a gente tem uma série de outras opções para a gente poder estar trabalhando. Obviamente, como eu não tenho nenhum arquivo aberto, como eu não tenho nenhum documento iniciado, né, eu não tenho muito o que fazer nesse momento. O que eu preciso entender? Quando eu chegar nessa tela, eu preciso definir qual projeto que eu vou trabalhar. Se é um projeto para uma plataforma digital, se é um projeto para impressão, se é um projeto para internet e por aí vai. Tá? Então eu tenho aqui um botão Create New, ou seja, criar um novo documento. Tá? Eu também tenho o mesmo botão um pouco mais à esquerda e logo abaixo eu tenho o botão Open. Tá? Se eu quero iniciar um novo documento, eu vou clicar em Create New. Agora, se eu já tenho um documento em andamento, se eu já comecei um projeto, esse projeto está salvo no computador, e eu quero abrir esse projeto para continuar a edição, aí eu vou clicar em Open, tá? Como nós não temos nenhum documento, eu vou clicar em Create New. Ao clicar em Create New, é exibido para você uma nova caixa de diálogo, onde a gente vai poder definir mais algumas propriedades do nosso documento. Nessa caixa de diálogo, na parte superior, eu tenho algumas opções de predefinição de projeto, tá? Então eu tenho, por exemplo, templates, né, ou layouts predefinidos para a plataforma mobile, para celulares. Eu tenho alguns templates predefinidos para a plataforma web. Então você já percebe que aqui, ó, a gente já tem os tamanhos, né? A gente já tem aqui alguns templates, a gente já tem algumas aqui a gente já tem alguns layouts meio que predefinidos para os projetos. A gente tem também plataformas para impressão, filme e vídeo e arte e ilustração. A gente vai começar pelas plataformas de impressão. Aqui em Print, a gente tem a opção Later, A4, Tabloid, A3. Eu vou selecionar aqui a opção A4 e do lado direito dessa tela, a gente percebe que tem uma série de outras opções de configuração. Veja, eu tenho logo no começo a opção de nomear o meu projeto. Tá? Então eu vou colocar aqui Projeto 1. Um pouco mais abaixo, eu tenho as dimensões do meu documento. Aqui no Illustrator nós chamamos de artboards. Tá? Então eu tenho aqui as dimensões. E essas dimensões, por enquanto, está sendo calculada a partir da unidade de medida pontos. Mas esse recurso eu consigo alterar. Tá? Então eu posso trabalhar não só com pontos, mas eu posso trabalhar com centímetros, com milímetros, com pixels, tá? Dentre outras alternativas.
tá? Então, vou fazer o seguinte, como a gente está trabalhando aqui com papel A4, para ficar melhor da gente entender aqui essa dimensão, eu vou clicar em centímetros. Pronto. E agora, a gente já começa a perceber de uma forma mais clara o tamanho do nosso projeto, aqui o tamanho do nosso papel, o tamanho do nosso documento, que tem 21 centímetros por 29,7. No momento, esse nosso documento ele está configurado numa orientação retrato, ou seja, a folhinha fica em pé. Se eu quisesse que a minha folhinha ficasse deitada, eu selecionaria esse outro botão. Um outro recurso que a gente tem aqui é as artboards, tá? Imagine que você tem uma prancheta de desenho e na sua prancheta de desenho você tem várias folhas. Então é nessa caixinha aqui que você consegue as folhas, tá? Por enquanto a gente vai deixar um pouco mais embaixo, a gente tem a sangria. Para quem não lembra aí o que é sangria, ou para quem não sabe o que é a sangria, é uma área de segurança que a gente deixa no nosso documento para que quando houver o corte do papel, não deixe no nosso documento impresso um filete branco ou até mesmo acabe prejudicando ali as informações contidas dentro do documento. Eu vou dar um exemplo. Se você cria lá um panfleto com o tamanho 15 por 21, metade de uma folha de papel A4, e você não cria uma sangria, né, você faz a arte exatamente do tamanho do corte que você quer que seja, muito provavelmente, quando esse papel for cortado na gráfica, quando ele passar pela guilhotina, a guilhotina acaba deixando ali um filetezinho branco, uma bordazinha branca, que esteticamente não fica bom para o seu documento, para a sua impressão, tá? E até mesmo se você acabar, por algum motivo, não deixando sangria e acabar errando ali nas margens do documento, o seu texto ou suas informações ficarem muito próximos da borda, quando houver o corte da guilhotina, provavelmente pode acontecer também de acabar prejudicando as informações do seu documento. Então, é nessa área aqui que a gente trabalha essa área de segurança, né, essa sangria do seu documento. Um pouco mais abaixo, a gente tem as opções avançadas, tá? Se tiver fechadinho aí no seu documento, ó, você consegue abrir por aqui. A gente vai ter aqui mais outras configurações, né? O que importa para a gente aqui no momento é essa daqui, ó, Color Mode. Então aqui a gente tem dois tipos de padrões de cores, são os padrões CMYK e RGB. Tá? Para quem não sabe ou para quem não lembra, o CMYK é o padrão de cores utilizado pelas impressoras, certo? Então, quando você imprime lá um documento na sua casa, quando você imprime na gráfica ou independente de onde seja, a impressora vai utilizar o padrão CMYK, que significa ciano, magenta, yellow e preto. Então essas quatro cores são utilizadas pela impressora para imprimir os seus documentos, ok? Já o padrão RGB é um padrão utilizado pelas plataformas digitais, TV, computadores, notebooks, tablets, celulares. Então tudo que for aí plataforma digital trabalha com o padrão de cores RGB. Então vou colocar aqui RGB, já que a gente está trabalhando no computador, a gente não vai imprimir, né? A gente está só exemplificando. Obviamente, se eu estou trabalhando com o processo de layout para impressão, subentende-se que a gente vai imprimir. Então aqui você deveria trabalhar com o CMYK, né? Já que a gente imprimiria esse documento. Contudo, como a gente está aqui só exemplificando, eu vou deixar o RGB. Dado aí essas configurações iniciais, a gente já pode clicar aqui no botão Create para iniciar o nosso documento. Beleza, pessoal? Então aqui está o nosso documento aberto, com todas as predefinições ajustadas. E agora a gente vai fazer um reconhecimento da nossa interface de trabalho. Veja só, a primeira coisa que eu queria ressaltar para vocês é o layout do programa. Tá? Aqui a gente está trabalhando com um layout chamado Essential Classic. Tá? Onde é que eu encontro isso, professor? Aqui na parte superior do programa, a gente vai ter o botão de layout. Tá? Nesse botão, a gente vai encontrar diversas opções para personalizar a nossa área de trabalho. Tá? Então aqui por enquanto eu estou com o Essential Classic selecionado, mas eu posso, por exemplo, trocar apenas para o padrão essencial. Eu posso trocar, por exemplo, para o layout de tipografia. Eu posso alterar para o layout web. E isso
vai variar de acordo com a necessidade do seu projeto e de acordo com o seu estilo de trabalho. Tem gente, por exemplo, que prefere trabalhar com Essential Classic porque fica mais confortável em trabalhar com esse layout. Tem gente que prefere trabalhar apenas com Essencial. Então, o que eu quero falar com isso? Né? Aonde eu quero chegar com essas informações? É que o programa, o Adobe Illustrator, ele é totalmente personalizável. Ou seja, você consegue adaptar ele ao seu estilo de trabalho. Né? Um exemplo disso é que todas as paletas de ferramentas, e até mesmo de propriedades, eu consigo estar ajustando o local, eu consigo estar ajustando a forma como elas aparecem para mim, certo? E assim adaptá-las. Veja, uma barra de ferramentas com 2 colunas, mas eu posso, por exemplo, reduzir apenas para uma coluna. As minhas barras de propriedade aqui, as minhas paletas de propriedades, elas também ficam reduzidas, mas eu posso, por exemplo, estendê-las, né? Abri-las. Posso colocá-las aonde eu quiser, tá? E aí eu vou personalizando, eu vou configurando de acordo com o meu estilo de trabalho. Ok, professor, mas se eu quiser voltar ao padrão normal, padrão de fábrica, digamos assim, existem 2 possibilidades aqui que você pode utilizar para reorganizar as suas paletas, reorganizar as suas barras de propriedades e ferramentas, tá? Dentro do próprio botão de Layout, a gente vai encontrar a terceira opção de baixo para cima, que é Reset Espaço de Trabalho, tá? Por que eu falei aqui Espaço de Trabalho e não Essential Classic? Porque esse layout aqui, Essential Classic, ele muda de acordo com o layout atual do programa. Exemplo, no momento eu estou com o Essential Classic selecionado, por isso que aqui está aparecendo Essential Classic. Mas se eu clicar aqui, por exemplo, em Essentials, por exemplo, eu alterei todo o meu layout e aqui, no terceiro botão do Reset, agora não tem mais Essential Classic, apenas Essential, porque é esse layout que está selecionado no momento. Se eu voltar lá para o Essential Classic, ele vai deixar a minha tela do jeito que eu tinha deixado antes, certo? E para organizar, basta dar um cliquezinho no botão de Reset Espaço de Trabalho, né? O Reset Essential Classic. E aí ele restaura tudo. Uma outra forma que você pode utilizar para restaurar o seu espaço de trabalho é através do menu Janela, tá? Ou menu Window, caso o seu programa seja igual ao meu aí em inglês. Então clica aqui em Window, eu tenho aqui Workspace, e aqui eu tenho mais uma vez o Reset Essential Classic, né? O Reset Espaço de Trabalho, ou Reset Workspace, como você queira chamar. Belezinha? Legal. Como você pode ver também, pessoal, aqui eu tenho uma área de trabalho muito parecida com a folha de papel A4, né? Até porque foi assim que nós configuramos. Foi exatamente esse tamanho que nós demos para o nosso espaço de trabalho. Vale lembrar, pessoal, que essa folha que a gente tem aqui, ela não é um objeto, tá? Então a gente não consegue mexer nela, tá? Movimentar ela, aumentar a largura ou a altura livremente, digamos assim. Eu consigo fazer as alterações, mas de acordo com o que eu faço, qualquer alteração nessa minha matriz aqui, eu vou estar alterando diretamente o tamanho do meu documento. Tá? Então, supondo que você queira fazer uma impressão no papel A4, se você alterar a estrutura desse documento aqui, você vai alterar na hora da impressão também. Tá? Caso você precise criar objetos, aí você vai utilizar as ferramentas. Tá? Agora, se você mudou de ideia, né? Você não vai mais trabalhar com papel A4. Agora eu quero trabalhar com um tamanho para o meu celular, por exemplo. Aí a gente viria aqui, nas propriedades do documento e faria os ajustes, tá? Por exemplo, poderia colocar aqui, pixels. E aí sim, eu ia trabalhar o tamanho da minha artboard. Poderia colocar, por exemplo, 1080 por 1920. Pronto. Agora eu tenho um layout apropriado para o tamanho de um celular. Ok? Então eu espero que tenha ficado claro aí essa configuração inicial, tá? Eu vou voltar aqui, pro meu papel A4, tá? Muito bem. Perceba que os tamanhos já foram reajustados aí, né? Certinhos. Colocar aqui a unidade de medida em centímetros. Muito bem. Então agora o meu documento voltou a ter o tamanho do papel A4.
Muito bem, pessoal. Então, visto aqui essa configuração inicial, vamos lá. Na parte esquerda aqui do nosso programa, né, na lateral esquerda, a gente tem as nossas ferramentas, a gente vai conhecê-las por partes aí, aos pouquinhos, de acordo com a evolução dos vídeos sobre o Adobe Illustrator, tá? E aí a gente vai se aprofundar nesses recursos, nessas ferramentas. A barra de menu a gente já conhece, a gente tem também aqui, dentro desse layout, esta barra de propriedades. Além disso, eu tenho as propriedades do documento. Vale a pena lembrar, pessoal, que essas propriedades elas só aparecem se não houver nenhum objeto selecionado. Vou dar um exemplo para vocês. Eu vou criar aqui um retângulo. Ó. Bem, criei um retângulo e aí você percebe que as propriedades mudaram. Né? As propriedades agora são referentes ao objeto selecionado, que é o retângulo. Para que eu possa ver novamente as propriedades da página, eu preciso tirar a seleção. Eu preciso clicar fora. Eu vou só botar uma coisinha para não perder aqui, né, o objeto. Pronto, se eu clicar fora, aí as propriedades elas voltam a aparecer de acordo com o meu documento. Cliquei no objeto, as propriedades que aparecem são as propriedades do objeto. Ok? Dito isso, a gente tem aqui mais uma série de paletas, né, de ferramentas que eu posso utilizar, como por exemplo cores, certo? Eu tenho também as minhas camadas, dentre várias outras funcionalidades, né? Várias outras paletas aqui que são muito úteis na hora de eu criar os meus projetos. Um outro recurso que nós temos aqui também, pessoal, é o processo de trabalhar com mais de um documento. Então veja, por enquanto eu tenho aqui o meu projeto 1 aberto, ele fica meio que preso ao layout do programa, né? Nessa pequena aba, mas se eu clicar e puxar, ó, ele descola. Eu consigo também ajustar aqui o tamanho da minha janelinha. E aí eu posso trabalhar com outras artboards aqui do lado e por aí vai. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham compreendido aí essa parte inicial. Obviamente a gente vai se aprofundar um pouco mais nos próximos vídeos, tá? Então fiquem atentos aí. Mais uma vez, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like, ativa as notificações e logo logo vai ter mais vídeos sobre o Adobe Illustrator, tá? Essa série ela tá bem legal, estou preparando aí com muito carinho para vocês. Então vai ser uma série de vídeos aí falando especificamente do Adobe Illustrator. Ok? Então muito obrigado aí por ter ficado até o final. Espero vocês no próximo vídeo e até lá. Valeu!